jornalista Eduardo de Cabral Menezes, operador do direito competente, fez um concurso público difícil para o cargo de promotor de justiça nos anos 50 do século XX. Havia muitos anos que não se fazia concurso para promotor em Sergipe. O Ministério Público vivia de promotores substitutos, mas o próprio Eduardo Cabral analisa substitutos de quem? De ninguém. Eram estudantes de direito, ligados a famílias influentes, que ocupavam uma posição que lhes dava uma remuneração e poder político nas comarcas. Neste vídeo de memórias, Eduardo Cabral relata o processo de preparação e de aprovação no concurso público para promotor e também as barreiras políticas para a sua nomeação após ter sido aprovado em primeiro lugar no certame. Ele é um excelente orador. A primeira virtude que não inegável, é um excelente orador. Agora, como procurador, ele era o melhor assessor dos governos. Por que eu digo dos governos? Porque qualquer que fosse o governo, ele se insinuava para ocupar o cargo de diretor de comunicação, secretário de comunicações da administração pública. Então, era assim, em todos os governos. Ele ficava como... Ele era jornalista também, tinha acesso aos órgãos de divulgação. Então, as notícias governamentais, todos ele enviava para as redações dos jornais e eram publicadas para o governo. Isso também era interessante. Agora, era um homem que tinha assim, um ciúme quase físico da pessoa de cada governante. Ele não gostava que a gente se aproximasse do governador. Tinha que ser ele em primeiro lugar. Para chegar ao governador, tinha que ser ele em primeiro lugar. Entendeu? Então, tem uns fatos muito interessantes, mas que não convém aqui comentar. Mas, na realidade, o que eu posso dizer é que, melhor do que promotor, ele era orador, excelente orador. Me lembro dele, só para terminar, no júri de Laconga. Laconga foi o assassino daquele menino Carlos Werneck, que matou a criança e depois enterrou no Morro de Areia, lá no bairro de Figueira-Campos. Ele se cedeu. Muito, muito boa acusação, muito também comovente, muito boa. Foi, depois de muito tempo, porque houve um já lá nos idos de 1940, mas não antes de 40, 30, na década de 1930. Mas, modernamente, foi o primeiro concurso. Para o concurso de promotor de justiça, eu me preparei. Aí eu não vou negar. Agora eu estudei. Eu estava a tal ponto preparado que comecei a dar aulas para meus colegas. Por exemplo, Costa Cavalcante. Eu ia para a casa de Costa Cavalcante morreu relembrando essa passagem. Porque ele morava na rua Campo do Brito, que naquela época não tinha calçamento. Era uma rua de areia, ladeada por valetas, infestadas de muriçoca, e eu dava aula a ele matando as muriçocas. Dele. Mas por que eu fazia isso? Porque não só eu estava ajudando o colega, como também estava gravando o material da aula na mente. Eu queria passar em primeiro lugar, a verdade é essa. Você vai dizer, isso é vaidade, mas eu tinha essa vaidade, eu acho que é justificável. Porque eu tinha colegas ilustres, por exemplo, a Paminonda Silva de Andrade Lima, que depois foi desembargador, e já era juiz no estado da Bahia, era meu competidor, José Nolasco de Carvalho, que depois foi desembargador, Zé Barreto Prado, que também depois foi desembargador, era meu competidor, além desse pessoal da minha turma, Hirohito, Arquibaldo, Alisson, mas eu queria passar em primeiro. Então, a banca era composta de Manuel Aquiles Lima, que era o procurador-geral à época, do juiz Humberto Diniz Sobral,
de Dr. Maura Fontes, entendeu? E fizemos um concurso, Liz Costa Cavalcante, que durante o concurso ele me observava e eu pedia folha de papel para escrever, e não parava de escrever, não parava de escrever. E realmente eu estava preparado e dissertei com facilidade. Publicado o resultado, antes de publicar o resultado, o doutor Aquiles disse, olha, houve poucas reprovações, a maioria passou. Agora, o que me chamou a atenção foi da moça que logrou o primeiro lugar, porque ela tem uma letra muito certinha e observa as margens, tudo direito. Tem uma prova limpa, não tem uma rasura, não tem nada. Aí eu, pensando comigo, fui eu, passei em primeiro lugar. Mas não disse a ninguém, porque era pretensão demais. Publicado o resultado, realmente, eu passei em primeiro lugar. A moça era eu, porque eu tinha uma letrinha. Ainda hoje tenho uma letra. E gosto de observar as margens, essa coisa toda. Então eu passei em primeiro lugar.